Muito bem, hoje à noite vamos retomar o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 28. Diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Aparentemente, esse interrogador de Jesus, ele não está tanto querendo causar um constrangimento à pessoa de Jesus. Aparentemente, ele não está armando nenhuma armadilha, fazendo nenhuma pegadinha para envergonhar ou diminuir a popularidade de Jesus. Parece que realmente ele quer ouvir da boca de Jesus qual era o mandamento principal. E os escribas, que Lucas e Mateus chamam de intérpretes da lei, eles tinham uma certa preocupação de resumir, de sintetizar a lei, né? Dos 613 mandamentos que eles tinham, eles buscavam encontrar o resumo disso aqui. Há uma preocupação, né? Miqueias 6,8 fala do que Deus quer, do que Deus pede, por exemplo, e ele dá 3 coisas, algo no sentido de diminuir ou de trazer esse tipo de entendimento. Mas existiam 2 ênfases naqueles dias, né? Os fariseus, por outro lado, eles tentavam expandir a lei, criando centenas de regras, de regulamentos, de interpretações a partir do que estava escrito. E esse grupo aqui parece que quer concentrar a lei dentro de uma sentença. Que preceitos resumem todos os mandamentos da Bíblia? Se nós pegássemos todo o ensinamento do Senhor, de que forma poderíamos resumir? E aí Jesus apresenta então 2 mandamentos que sintetizam toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nesses 2 mandamentos nós encontramos a síntese da lei do Senhor. E ao mesmo tempo servem também como diretriz para aquele que quer fazer a vontade do Senhor. O que Deus quer de mim? Deus quer que você o ame acima de todas as coisas e quer que você ame o próximo como a si mesmo. Então, se você foca os seus esforços, as suas orações nesses 2 mandamentos, na dependência do Senhor, você tem grandes chances de fazer a vontade de Deus. Agora, para viver a realidade desses 2 mandamentos, de amar a Deus e amar o próximo, você precisa inicialmente entender que Deus é único. Você precisa entender que Deus não é uma opção de divindade que você pode escolher de acordo com a sua preferência, com as afinidades que eventualmente você poderá ter. Deus é exclusivo, é único. Então, esse diálogo que Jesus tem aqui com o escriba, ele é resultado
da discussão que Jesus tinha tido com o saduceu sobre a ressurreição. E diferente dos outros encontros, ele não está, como eu já disse, preparando nenhuma armadilha. Ele quer ouvir em primeira mão qual é a essência do ensino de Jesus. E Jesus começa citando uma passagem muito conhecida, Deuteronômio capítulo 6, que é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aqui você tem uma espécie de credo do judaísmo, porque isso resume perfeitamente, onde você precisa ouvir e estar atento e entender o que isso significa. Essa sentença era que sempre começava, né, o serviço da sinagoga, por exemplo. É o Shema, que vai do versículo 4 do capítulo 6 até o versículo 9 de Deuteronômio. E isso é repetido em outros textos também do Antigo Testamento. Começa com a declaração de que Deus é o único, que Ele é exclusivo, que não existem outros deuses no mesmo patamar do Senhor, mas mostra que Ele está acima. Fala da exclusividade do Senhor, do fato dele estar sobre todos, que não é criação humana, enquanto na verdade que o coração humano cria os seus ídolos e assim por diante. Então esse conceito era muito presente entre os judeus, essa ênfase, né? Além de ser usado na sinagoga, começar na sinagoga, eles usavam também no que era chamado de filactérios. Eles escreviam essas porções e elas eram penduradas aí nas suas roupas, naquelas caixinhas, para exatamente enfatizar isso o tempo todo, né? Porque não era para esquecer, o Senhor é único. E se você perceber o chamado de Deus para Abraão, e durante todo o tempo da construção da nação, este foi um ponto muito enfático. Mas mesmo assim, o desvio ou a atração pela idolatria era algo bem presente na nação de Israel. E eles foram punidos inúmeras vezes por conta da idolatria. Eles vão aprender que Deus é único depois do cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico vai banir a idolatria da nação. Tá? Isso não quer dizer que não tenha judeu ateu. Isso é outra realidade. Mas a idolatria foi banida e foi uma lição aprendida por meio da punição. Que o cativeiro foi uma punição. E aí então o entendimento de que o Senhor é único, né? E ao longo da história, os judeus, mesmo sendo perseguidos, eles eram capazes de pronunciar essas palavras antes de morrer: o Senhor é o único. Então isso ficou muito forte, né? Então o mandamento começa com um apelo para ouvir, porque esse é o ponto de partida, né? Ouvir a respeito de um fato. E qual é o fato? O fato é que o Senhor é único, né? E é interessante que nessa passagem de Deuteronômio capítulo 6, os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Mas é interessante a ordem, porque primeiro eles precisavam ter essa verdade dentro do coração. Porque como é que eles iam ensinar alguma coisa para os seus filhos a respeito de Deus se eles não acreditavam? Como é que eles iam passar para esses filhos, para a próxima geração, se eles não tinham entendido essa verdade? Então é necessário não só o entendimento, mas a convicção de que o Senhor é único. E isso de fato cria a base para se edificar
uma vida cristã ou uma vida diante do Senhor, como nós pretendemos viver de uma forma agradável a Ele, fazendo a vontade dEle, seguindo as instruções. Então, primeiro, interioriza essa verdade e depois você compartilha essa verdade, né? Então, é preciso, então, conhecer a Deus. Os 10 mandamentos, se você prestar atenção, eles seguem essa mesma linha de síntese. Os 4 primeiros falam do nosso relacionamento com Deus. Os outros 6, do nosso relacionamento com o próximo. Então, na verdade, não dá nem para separar, porque João vai dizer que se você não ama o próximo que você vê, você também não vai amar Deus que não vê. Ou se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso e a verdade de Deus não está em você. Então, a essência da vida cristã, o amor, ele tem 2 direções: o amor a Deus e o amor ao próximo. E a gente não tem como fugir dessa realidade, porque amar a Deus é de fato a essência do relacionamento com Deus. E a razão é que Ele é único, como revelado nas Escrituras. Ele merece o nosso amor exclusivo, né? E é esse ponto que Jesus chama a atenção, algo que é relevante, esse amor que surge como resposta àquilo que Deus é. E nós devemos responder de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ou seja, toda a nossa própria vida. Nós devemos amá-lo de uma maneira diferente. E é esse elemento que Jesus está acrescentando aqui. De todo o entendimento, de toda a nossa mente, todo o nosso intelecto, com toda a nossa força. E isso é igual. Amar a Deus de forma exclusiva. Não é difícil a gente descobrir que o nosso amor a Deus não é tão forte como deveria. Nem sempre nós priorizamos o Senhor sobre todas as coisas. Nós temos a tendência de condicionarmos certas situações, certas condições, e pela natureza misericórdia do Senhor, a gente acaba meio que colocando o Senhor em segundo plano. Um pensador cristão do 5º século, ele falou algo sobre o nosso relacionamento com Deus assim: meu coração, ele está avaliando, meu coração é realmente de Deus ou está dividido? O que me atrai? O que eu sonho? O que eu busco? Onde está meu coração? Jesus diz que o seu coração está no teu tesouro. Qual é o seu tesouro? É o Senhor? São os bens? Os prazeres? Algum benefício que essa vida pode dar? Conforto? Segurança? O que é? Onde está o nosso coração? Meu coração é realmente de Deus? Ou ele está dividido? A Bíblia diz que nós não podemos adorar a 2 senhores. Minha alma, minha vida é totalmente dele? Ou será que tem áreas que eu não permito que o Senhor dirija, que o Senhor conduza? Eu amo o Senhor de toda a minha alma, sem nenhuma reserva, sem nenhuma restrição. Estou sempre pronto a dizer: Senhor, eis-me aqui. Ele continua: minha mente está a serviço dele? Tenho adorado a ele com a minha forma de pensar? O que ocupa os meus pensamentos? O que mais está presente em minha mente? Minha força, intensidade, tem sido empregada por causa do amor a Deus? Que sacrifícios tenho feito para glorificá-lo? Ou eu só sirvo ao Senhor com aquilo que está ao meu alcance? Eu me esforço para agradá-lo? Eu me empenho? Eu sou determinado? Às vezes a gente vacila.
Às vezes eu estou cansado para ir ao culto a Deus. Mas se um amigo meu liga, ei, vamos comer uma pizza? Na hora. Cadê o cansaço? O cansaço é para o Senhor. Ou se eu não estou com dor na coluna, mas eu me conheço, eu vou sentir dor na coluna. Então não dá para ir ao culto hoje. Segunda-feira eu vou estar com dor na coluna. A gente está sempre fazendo o mínimo. Não estou dizendo para você que o seu sacrifício, o seu esforço te dá privilégios, direitos diante de Deus. Mas eu estou dizendo que não existe amor sem força. Não existe amor sem determinação. Não existe amor sem empenho. Não existe. Amar a Deus. Ele é o único. Um coração que não está dividido. Uma alma que está totalmente dedicada a Ele. Uma mente que está tomada por verdades a respeito dele. Uma força, uma intensidade para servi-lo, sem economizar. Amar a Deus é diferente de praticar rituais ou de fazer coisas. E na igreja você pode fazer coisas para Deus, mas o seu coração não precisa estar, deve, mas nem sempre está ligado àquilo que está fazendo. Jesus disse para os fariseus: olha, com a boca vocês honram, mas o coração está longe. Então a gente pode fazer coisas para Deus até que tenham aparência de amor. A igreja de Éfeso, que recebeu uma carta de Jesus por meio de João, Jesus diz: olha, eu sei que as últimas obras de vocês são maiores do que as primeiras. Vocês têm suportado bem a tribulação. Vocês têm sido bons na doutrina, porque chega aí pregadores com pregações que não fazem parte do evangelho. Vocês examinam e, não encaixando, vocês despedem. Vocês mandam embora. Vocês têm feito um bom trabalho. Mas tem uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês fazem o que vocês fazem por rituais, por hábito, por costume, por tradição, mecânico. Ou seja, você pode ter boa doutrina e não ter o coração naquilo. Você pode ter uma boa prática, mas seu coração não está ali. Aquele texto é assustador, porque Jesus diz: olha, lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Senão, venho contra ti e vou apagar o candeeiro. Ou seja, vocês vão deixar de existir. Ele começa elogiando e termina dando uma sentença. Talvez a gente poderia dizer assim: mas Senhor, olha aí, o pessoal está se esforçando, ninguém é perfeito. Mas Jesus diz: não. Por quê? Porque a essência que rege o nosso relacionamento com o Senhor é o amor. Não é medo, não é barganha, por amor. Faça o que você está fazendo porque você ama Jesus. Porque Ele é importante para você. Porque Ele é único para você. O escriba, o intérprete da lei, perguntou e Jesus disse: é isso aqui. Objetivamente, ama a Deus. O amor a Deus é o único meio capaz de expulsar os ídolos do nosso coração. Facilmente nós criamos, desenvolvemos ídolos, coisas ou pessoas que nós amamos mais do que Deus, que substituem Deus no nosso coração. Os nossos ídolos, pode ser a reputação, pode ser o status,
pode ser o prazer, pode ser o conforto, e cada um tem o seu. Mas quando você ama a Deus de uma maneira crescente, esses ídolos são expulsos do nosso coração. O amor a Deus vai ocupando todos os espaços. Agora, se não tem amor a Deus, não tem adoração, não tem culto, tem apenas gestos mecânicos. E no máximo, um coração medroso, que raciocina assim: olha, eu vou fazer isso, porque senão Deus vai me privar de alguma coisa boa. Pode tirar minha saúde, pode tirar o meu emprego. Então, como eu não quero lidar com essas coisas, então eu vou fazer aqui o meu ritualzinho, vou fazer a minha religiãozinha, mas sem, contudo, estarmos tomados pelo amor. A adoração a Deus, portanto, envolve o coração. Sem o coração, não há culto de coração. Como é que eu vou amar a Deus de todo o meu coração, se eu não tenho um coração totalmente entregue no Senhor? Se o meu coração está cheio das coisas desse mundo, se eu estou encantado com as coisas desse mundo, se eu me apego à beleza desse mundo, onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus quer o seu amor total. A última semana aproveitou esse momento para ensinar os discípulos, e Marcos entendeu, dirigido pelo Espírito Santo, que aqueles novos discípulos que viviam em Roma precisavam entender isso. Vocês precisam amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a força. Deus é a razão da vida de vocês. Paulo vai dizer de uma forma um pouco diferente: quer você coma ou beba ou faça outra coisa qualquer, faça para a glória de Deus, faça para agradar a Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus diz que tem um segundo mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. É tanto uma síntese, mas também é uma evidência de que você ama a Deus. Porque ninguém vai amar o próximo se não amar a Deus. Você não tem razão para amar o próximo se você não amar a Deus. Quem ama a Deus dessa maneira vai demonstrar algumas implicações. Do amor a Deus provém o amor ao próximo. Afinal, como poderemos amar a Deus a quem não vemos, se não conseguimos amar o nosso próximo que vemos? Amar a Deus, o amor ao próximo, depende do amor a Deus. Mas o escriba perguntou para Jesus apenas o principal. Mas Jesus acrescentou um complemento necessário ao primeiro mandamento. Isso porque está muito ligado, um está muito ligado ao outro. Mateus, quando cita essa passagem, ele diz: semelhante a este. A ideia de que se amamos a Deus, como nos é dito no primeiro mandamento, nós amaremos o próximo. E aqui parece que Jesus amplia, né, o conceito do próximo. O próximo, em alguns contextos, era entendido como o irmão de fé ou de etnia, outro judeu, no caso aqui. Então Jesus universaliza o conceito de próximo. Ele diz ser qualquer um. Citando Levítico 19:18, se refere ao próximo judeu, mas aqui ele inclui os gentios, a quem, na interpretação de alguns judeus, se permitia odiar. Ou seja, você poderia amar um judeu, mas era permitido que você odiasse um não judeu. Aqui Jesus desfaz isso. Ele apresenta sem condições, sem limite.
Pegou a velha lei e deu um novo significado. O reformador Lutero dizia que o próximo é todo aquele que precisa do meu amor. A parábola do bom samaritano mostra que o próximo é qualquer um. Jesus conta a história de que alguém estava descendo para Jerusalém, é assaltado, espancado e jogado à beira do caminho. Passa um sacerdote, passa um levita, passa todos os religiosos e ninguém se envolve com aquele homem. E aí tem um samaritano, um homem de Samaria, aparentemente comerciante, que está indo para Jerusalém. E ele encontra o homem machucado, ferido. Ele para, ele cuida dos ferimentos, providencia uma pousada, paga a conta e diz para o camarada: quando eu voltar, se o gasto não for suficiente, eu acerto o restante. Os religiosos, ninguém deu importância. Quem é o próximo? Qualquer pessoa que precise de você. Amar a Deus acima de tudo e o próximo. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, ele diz que a única coisa que nós devemos uns aos outros é o amor. Essa é uma dívida que nunca tem fim. Porque o amor não tem limite, o amor não tem fim. Eu já amo demais, eu já amei demais. Não. Nós devemos uns aos outros o amor. Mas essa passagem é interessante, porque algumas pessoas gostam de acrescentar aqui um terceiro mandamento: amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. E o argumento é o seguinte: parece ter uma lógica, e muita gente entra nessa onda, porque se você não ama você mesmo, como é que você vai amar alguém? E aí a pessoa escuta e diz: olha, isso faz sentido. Você precisa de amor próprio. E muitos colocam isso como a chave para você virar a sua vida. Mulheres, homens, o dia que você passar a amar a si mesma, você vai virar a chave da sua vida. Só que na verdade, isso não existe. A Bíblia diz que você tem que lutar contra o amor que você já tem. Não se engane, você já se ama muito. Jesus está dizendo, só usa essa referência. Não é um terceiro mandamento, não existe isso. São 2 mandamentos. Mateus ainda é mais claro. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Então você não precisa ser um teólogo para descobrir isso. Você tem que lutar contra o seu amor próprio. Paulo disse, olha, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Jesus, chamando para o discipulado, negue-se a si mesmo. Nós somos amantes de nós mesmos. Nós não consideramos o próximo. Eu vi um pregador uma vez contar uma história, aquilo pareceu meio forte, mas fazia sentido. Ele disse assim, olha, o que é amar o próximo? Então, imagine que você viajou, deixou a sua casa lá em Cobirra e foi para o Brasil. Depois de um tempo você está voltando e você está chegando à noite na sua casa. E ainda longe você percebe que na cidade que você mora tem um incêndio. E na medida que você vai se aproximando, você percebe que é no bairro que você mora. E quando você chega mais perto, você percebe que é na rua que você mora. Amar o próximo é assim. Tomara que seja na minha casa e não do meu vizinho. A gente faz o contrário. Não é não? Mas se você ama o próximo como você mesmo, você não quer que a casa dele seja queimada. Se tiver que queimar a casa de alguém, que seja a minha. Só para ilustrar o nosso problema, ou grande parte do nosso problema, é que nós já nos amamos muito. Muitos problemas emocionais que nós vivemos na nossa caminhada é resultado de uma perspectiva errada a respeito de si. Muitas ofensas ou muitas possíveis rejeições se concretizam na nossa mente
e nos paralisam, ou pelo menos produz muita coisa ruim, porque nós temos uma compreensão errada de nós mesmos. Ao invés de você ficar focado em você, ame a Deus e ame o próximo. Foque em amar a Deus, como é que você pode amar a Deus e como você pode amar o próximo. Fica preocupado se você está sendo amado ou se não está, ou coisa parecida. Não dê muito cuidado, não preste atenção muito nisso, isso pode te arruinar. Tá? Porque a gente acha geralmente merecedor de honras, de aplausos, de afetos. E aí a gente cria uma perspectiva, porque eu acho que eu sou merecedor, eu tenho direitos, aí eu crio uma perspectiva. Aí não acontece. Aí eu me frustro, eu me deprimo, aí eu fico ansioso, fico me sentindo a pior das criaturas. Concentre-se em amar a Deus e amar o próximo. E Deus vai curando o seu coração. A sua vida vai se organizando. A sua vida vai se orientando na sua caminhada. Ame a Deus e ame o próximo. Não se iluda, nem caia na tentação de incluir um terceiro mandamento. Não existe. Você já se ama. Aliás, demasiadamente. Mais do que você deveria. E isso já tem trazido para você muitas dificuldades. Tem contribuído para muitas lutas desnecessárias. Muito sofrimento, muita dor que você não precisava. Porque o seu foco está errado. E o rapaz respondeu para Jesus, concordou, respondeu muito bem. Deus não está empolgado com o holocausto, com o sacrifício. E Jesus disse que o rapaz respondeu sabiamente. Isso é ser sábio. Alguém que entendeu que a vida é amar a Deus e amar o próximo. Jesus disse, olha, você está perto do rei. Você não está longe do reino, não, vivendo assim. O problema é que a gente pensa que a vida cristã é sobre nós. Mas, na verdade, a vida que nós temos diz respeito a Deus. Não é como eu estou me sentindo. E agora nós entendemos que a vida diz respeito ao próximo também. Então, se eu tenho essa compreensão, a minha vida cristã vai fluir. E o escriba aqui entendeu que essa palavra de amar a Deus e amar ao próximo estava acima de todo o sacrifício. E Jesus é simpático com esse homem. Ele diz, olha, você ainda não chegou lá, mas você está a caminho. Você está no caminho. Ainda não chegou lá, mas você está a caminho. Examine ou examinemos os nossos corações e vejamos se nós de fato amamos a Deus acima de todas as coisas. Se amamos o próximo verdadeiramente. Porque a essência da vida cristã é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Não descanse até você ficar consciente dessa verdade e empenhado em amar a Deus, mesmo com a nossa imperfeição, mesmo com as nossas limitações, mas um desejo claro, sem nenhuma dúvida. Amar a Deus e amar o próximo deve ser o nosso foco de vida.